Congresso aprovou ontem um projeto de socorro aos estados e municípios. O texto aumenta de 6 para 10 anos o prazo do regime de recuperação fiscal, que prevê a renegociação das dívidas, né? O regime de recuperação fiscal que o Rio já faz parte, outros estados queriam fazer, ainda não entraram. Bom, também amplia a possibilidade de crédito com aval do Tesouro. Como contrapartida, será exigido um corte de pelo menos 20% de incentivos fiscais nos 3 primeiros anos. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o autor do projeto, o deputado Pedro Paulo. Ele está aqui com a gente, ele que é do DEM do Rio de Janeiro. A Ana Flor e o Otávio participam dessa entrevista também. Deputado, bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. E eu começo perguntando para o senhor, muita gente diz que o projeto foi desidratado em relação ao que se tinha, tanto da sua ideia original quanto de Mansueto Almeida lá atrás. Como é que o senhor vê o texto que saiu ontem do Congresso? Bom dia, Júlia, Ana Flor, bom dia, Otávio, a todos que nos assistem. O projeto não foi desidratado, o projeto ele marca, mais uma vez, na história, um processo de renegociação de dívidas vinculados a ajuste fiscal. Isso para vários estados do Brasil. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, ele revê as bases do regime de recuperação fiscal. Nós acumulamos já uma experiência de 3 anos com o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, melhoramos contrapartidas, somos mais rigorosos com as vedações. Por exemplo, esse aumento de 10% para 20% de redução de incentivos fiscal, há toda uma calibragem de contrapartidas e vedações muito mais bem feitas nesse projeto. Tem uma coisa que pouca gente fala sobre esse projeto, que é um capítulo, que é uma visão da Lei de Responsabilidade Fiscal. E esse projeto ele ataca o problema central do desequilíbrio dos estados, que é o descontrole da despesa de pessoal. A partir de agora, todos os poderes deverão contabilizar seus ativos e inativos contratados em cada poder. Tá? Isso não vai ser mais maquiado na contabilidade dos estados. Isso é uma luta de muitos anos para regulamentar a despesa de pessoal e que o projeto resolve. Tem uma questão que é fundamental também, é a passagem de um governo para outro. Por exemplo, o Brasil inteiro está vivendo a passagem de prefeitos que estão no mandato para prefeitos eleitos. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deixar restos a pagar sem cobertura de caixa para outra administração. Isso também é um problema crônico, é quase que um câncer nesse desequilíbrio dos estados. Então, o projeto tem avanços enormes e ele enriqueceu no debate no parlamento. Eu acredito que é um mecanismo importante para estados, por exemplo, que não têm possibilidade de captar operações de crédito com aval da União. Mas não só financiamento sem cobrar nada. Eles têm que entrar num programa de ajuste fiscal para poder ter acesso a esses empréstimos com garantia da União. Nada está sendo dado de graça para os estados. Nós estamos oferecendo, de alguma forma, um financiamento, mas para todos eles a cobrança de ajuste em suas contas. Deputado, bom dia. Ana Flor aqui de Brasília. Sobre especificamente a situação do Rio de Janeiro, que já está no regime de recuperação fiscal e que é afetado também por esse texto, eu queria lhe perguntar 3 aspectos. Primeiro, o texto mantém a privatização da SEDAI. Depois, obriga o Estado a continuar com cortes de subsídios, um grande problema nessa primeira etapa, nesses primeiros 3 anos do regime. E, por último, obriga que cada renovação, apesar de poder ser estendida por 9, 10 anos, tenha que ser negociada essa renovação, ela não é automática. Lhe pergunto se isso atende o Estado, se o Estado pode, por exemplo, agora renovar de maneira mais fácil esse regime de recuperação fiscal que ainda está em negociação com o Tesouro Nacional. Pode sim, Ana Flor. Permite que o Estado assine um novo regime. Ele está hoje suspenso porque a primeira etapa dos 3 anos de regime acabou em setembro e vai permitir que o Estado renove em outras bases mais realistas. Tá? Ao mesmo tempo, contrapartidas bem mais rigorosas. Por exemplo,
redução de incentivos fiscais na ordem de 20%. Isso é extremamente bem-vindo, porque vai significar por parte dos estados, ou não só do Rio de Janeiro, mas dos demais estados que vão aderir ao regime de recuperação fiscal, uma revisão de incentivos que foram dados, por exemplo, sem prazo definido, incentivos para empresas, por exemplo, que não são geradoras de emprego. O Brasil tem uma altíssima taxa de desemprego hoje e esses incentivos precisam ser acompanhados para que eles possam atingir o seu objetivo principal. E no caso, por exemplo, da SEDAI, inclusive eu entraria agora numa reunião com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro eleito, Eduardo Paes, junto com o governador Cláudio Castro, para discutir os termos da concessão da SEDAI. Nós flexibilizamos a possibilidade não só de privatização, mas de abertura de capital, para que os estados possam determinar, governadores, junto com as suas assembleias, qual o modelo ideal de abertura de capital da sua empresa. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a opção que o governo do estado tem feito, que eu concordo, não é a privatização total, é sim a possibilidade de concessão do saneamento, mas de manutenção estatal, por exemplo, da distribuição de água, uma espécie de segurança hídrica, ela permanece sobre o comando estatal, mas essa abertura de capital, que tem sido estudada há muito tempo, ela está em curso, vai acontecer. Então, isso vai permitir, por exemplo, que nós cheguemos a uma solução no Rio Grande do Sul, que tem uma resistência grande em privatizar o seu banco estatal, Goiás com a sua empresa de saneamento, Minas em relação à CEMIG. Então, que a nova redação incorporada no PLP 101, da minha autoria, da Lei Complementar 159, que institui o regime de recuperação fiscal, vai poder trazer uma solução mais realista para o Rio de Janeiro e permitir que outros estados utilizem o mecanismo da recuperação fiscal. E mais, Ana, só para concluir, tem um mecanismo importante que é aprimorado. Hoje, o regime de recuperação fiscal, quando o Estado não cumpre, a gente passou muito por isso aqui no Rio de Janeiro, de cumprir uma vedação, uma contrapartida. O que existia na lei complementar anterior é o seguinte: ou você cumpre ou você sai do regime. Agora, nós instituímos uma série de punições para que a União, para que a fiscalização do regime de recuperação fiscal seja mais efetiva, estabelecendo, por exemplo, multas, aumento das parcelas de dívida, caso os itens que são colocados no contrato, os itens do contrato sejam descumpridos. Por exemplo, um aumento de gasto pessoal não previsto, ou uma redução de incentivo que não aconteceu dentro da meta estabelecida. Então, a União terá muito mais possibilidade de punição e de acompanhamento do Estado que descumpriu o regime de recuperação fiscal. Deputado, é o Otávio Guedes, aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Você sempre disse que a dificuldade para negociar esse projeto, primeiro que o Rio de Janeiro é visto como filho playboy da federação, pega dinheiro, gasta tudo, esbanja tudo em farra, então não era um projeto para ajudar o Rio de Janeiro apenas. E você dizia que tinha que botar uma cenourinha para os estados que estavam com as contas em dia, para mostrar que também não era só para ajudar quem não fez o dever de casa. Vocês conseguiram isso? Sim, Otávio. A ideia inicial desse projeto, quando ele foi encaminhado à Câmara, o Plano Mansueto, ele era um plano que previa essa possibilidade de financiamento com aval da União, condicionado a ajustes, somente para os estados que eram classificados. Existe uma classificação do Tesouro Nacional que ele chama de CAPAI, capacidade de pagamento, aqueles que tinham a nota C. Esses estados eram 13 estados. Então, o Plano Mansueto original só previa esse ajuste fiscal e a cenoura, que era o financiamento para esses 13 estados. Todo o trabalho que eu fiz na relatoria desse projeto foi ampliar os ajustes para os demais estados. Eu vivi muito isso, Otávio. Eu fui o relator do regime de recuperação fiscal do Rio, da Lei Complementar 159 de 2017. E toda vez que a gente faz uma discussão de ajuste para 1, 2 ou 3 estados, os outros estados, obviamente, reclamam de não estar sendo contemplados. Por exemplo, a União, o regime de recuperação fiscal é uma ajuda da União aos estados. Então, havia sempre aquela reclamação: mas eu fiz o meu dever de casa e não estou tendo uma ajuda, a gente está só ajudando aqui o Rio de Janeiro, os estados
que se descontrolaram do ponto de vista fiscal. Então, a estratégia que eu adotei foi ampliar essa participação para que todos pudessem ser contemplados de alguma forma, sem perder o rigor do ajuste. Então, fizemos a revisão do regime de recuperação fiscal, melhoramos as contrapartidas e vedações para esses estados que são os estados CAPAG-D, né, que tem o rating C do Tesouro Nacional, e até os estados que fizeram o dever de casa, estados A e B, estado A, por exemplo, Espírito Santo, estado B, São Paulo, Ceará, pudessem ali, por exemplo, ter facilitado o acesso a essas operações de crédito, poder ampliar um pouco o espaço fiscal para novos investimentos que são fundamentais para os estados brasileiros. Nesse momento ainda, nós não estamos no momento mais crítico da pandemia, mas estamos num momento muito sensível e os estados precisam desses recursos de investimento, já que não é possível a União continuar transferindo recursos diretamente do seu caixa ou da emissão de dívida direto para os estados. A opção de operações de crédito ela é decisiva para que esses estados possam fazer o enfrentamento nas ações de saúde, na pandemia, mas também possam ter os seus serviços regularizados e aqueles que estão mais saudáveis, que têm melhores as contas, possam retomar também investimentos para gerar empregos, para melhorar a renda nos seus estados. Tá certo, deputado. Muito obrigada, então, por todos os esclarecimentos, pela sua presença aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Júlia, Ana Flor, Otávio, a todos que nos assistiram. Vamos seguir aqui.